Olá, gente. Peraí, deixa eu sentar. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, painelistas. Eu acho que a gente vai aqui falar de dois assuntos, assim, principalmente um assunto principalmente que todo mundo fala no mercado o tempo inteiro e também sobre IA. A gente vai falar sobre mercado financeiro e IA. E eu já vou começar nas perguntas gerais, que é, a gente está falando aqui de um serviço que está se tornando invisível e sem fricção, que é o serviço do pagamento. Cara, nesse sentido, como uma marca mostra confiança num mercado que está se tornando invisível e as transações estão. A gente não está conseguindo mais ver elas. Perfeito, vou começar aqui. É, o primeiro ponto é a questão da segurança, né? Então, segurança é o alicerce do serviço invisível aqui, né? Então, a confiança ela parte a partir do momento que a gente traz a tecnologia para trabalhar de forma silenciosa e em prol da proteção desse cliente, né? Então, segurança é o número um, né? O segundo ponto é a transparência e o controle do usuário, né? Então, o serviço invisível, ele traz, ele retira do usuário uma carga cognitiva enorme, mas a gente não pode tirar a decisão final desse cliente, né? O controle dos dados, o controle financeiro desses clientes. É, o terceiro ponto é a conveniência, né? Então, quando a gente traz soluções onde o cliente não precisa preencher dados, onde o cliente não precisa preencher uma senha complexa, ele consegue habilitar uma compra ou um serviço partindo de uma biometria que é muito mais simples, ele sente a facilidade, ele sente o ganho de tempo, e a conveniência do serviço, né? Então, e aí tem um último ponto que é a consistência. Né? Então, não adianta você ter um serviço muito bom para alguns usuários e para outros você ter um serviço com problemas. Né? Então, você garantir essa consistência ao longo do tempo traz essa confiança. Tá? Então, a junção desses quatro pontos é o que traz a confiança do usuário para o serviço invisível. Boa, eu vou complementar com a parte da experiência do usuário. É, porque não é porque a gente quer fazer com que o serviço seja invisível que essa experiência não tenha que ser boa, palatável, né? E a gente estava até falando um pouco antes aqui do painel que nem eu, que trabalho com o mercado financeiro a minha vida inteira, gosto de ficar gerindo um monte de informação, de conta, de planilha, vida financeira de uma maneira geral, mas na outra ponta disso, eu já tive uma experiência na minha primeira fintech, que a gente fez uma jornada do usuário tão fluida que eles desconfiavam de tão fluida que era. Então, acho que a segurança ela também passa por entender como essa experiência está sendo sentida pelo cliente e quais os pontos necessários para que isso seja invisível e passe também segurança. Então, tem um equilíbrio ali da experiência do usuário como um todo, complementando os pontos que você trouxe. Bom demais. Boa tarde, galera. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Que tá dando um chiadinho. Boa, show. Acho que putz, tudo isso que vocês trouxeram super embasa um pouco da ótica de confiança, muito sobre a ótica de produto mesmo. Queria assino embaixo e eu queria adicionar um tema que é com tudo isso você realmente fica seguro. Acho que tem uma camada de você precisa parecer seguro também. E talvez o parecer seguro é onde entra como que a gente faz a gestão da marca, a reputação, e como a gente continua olhando para todos os pontos de contato para parecer seguro, e até como a gente toma a decisão de risco reputacional, de como a gente deveria lançar alguma coisa agora, o mercado está preparado, não está preparado. Então eu gosto do exemplo da Visa, que a Visa trabalha com serviço invisível há muitos anos. A gente não vê a Visa, né, no dia a dia, mas ninguém duvida quando bate o olho no logo aí da Visa. Uma das primeiras impressões é segurança, um trilho seguro, reputação super ilibada. Então, acho que tem essa, para os marqueteiros em paralelo, acho que tem essa lógica de olhar para a marca enquanto a gente vê o produto cada vez mais intangível. Sim, e esse ponto assim do que a IA faz, né, de como ela mistura os setores e faz com que os setores tenham que se conversar mais, eu acho que isso é um ponto que, que faz assim, é um desafio, né? Eu queria que vocês citassem assim, porque eu acho que novamente, quando a gente fala de IA,
exemplos ficam aqui, a gente fica pensando em GPT, até Claude. Eu queria que vocês dessem exemplos de uso de IA para o serviço financeiro, usos que super deram certo. E também me falem um pouquinho sobre a visão de vocês de agentes de IA, que já é um ponto extra, também é palavra, hashtag do momento. Se isso já está acontecendo no mercado, do que a gente pode esperar disso. E aí depois eu entro nas perguntas para cada um, e eu acho que... Vocês vão Seguir ter... a ordem aqui? Vai lá. Manda ver, manda ver. Legal. Na Visa, a gente tem 3 grandes exemplos aqui para trazer de uma solução de IA e solução agêntica também, né? Então, o primeiro deles é o Visa Intelligent Commerce, né, que a gente lançou recentemente, que inclusive habilitou a primeira compra agêntica, que foi feito em março agora, junto com o Banco do Brasil, né, e onde por trás dessa solução existem protocolos de segurança, existe o Visa Trusted Agent Protocol, que é um agente que certifica esse agente para que, provando que ele é um agente legítimo e trazendo segurança para a compra agêntica. A gente tem o Visa Payment Passkey, que é uma ferramenta onde a gente tira a necessidade da senha, da digitação da senha complexa, e a gente faz a habilitação, a autenticação via biometria. E um outro exemplo é a tokenização, né? A tokenização, que é o Cloud Token Framework, que é um produto da Visa que também ele carrega a credencial de pagamento desse usuário na nuvem, né? Deixa ali guardado de forma completamente segura, e esse cliente ele pode usar essa credencial de forma tokenizada em qualquer checkout que ele tem ali. Então, são grandes exemplos aqui de como a IA ela vem transformando, né, o serviço, trazendo segurança, trazendo usabilidade, trazendo fluidez para a experiência e para a jornada do cliente lá na ponta. Agora foi. Eu vou ir para uma linha também da parte do entendimento do usuário, seja ele qual for, né? Então, para o agente ele poder existir e agir, né, como a pessoa, ou ajudá-la, né, nas suas atividades e tal, as pessoas e as empresas, ela precisa entender as necessidades, o perfil. E aí vem o que eu gosto muito de falar, que é a parte que a AI traz, né, a hiperpersonalização de todos os produtos, dos serviços, através do entendimento do comportamento de consumo, do comportamento de trabalho, do comportamento das esteiras, das jornadas. Então, acho que esse ponto da hiperpersonalização, e ainda tem, a gente fala mais sobre isso hoje em dia, mas ainda tem um caminho gigante para a gente percorrer nesse sentido, porque o que é a hiperpersonalização, né? É você conseguir atender ali aquela pessoa do jeitinho que ela quer, de maneira escalável, que é o nosso sonho de consumo, né? Então, essa questão dos dados, de entender esses dados, de criar esses algoritmos para colocar a hiperpersonalização para então criar os agentes, para mim, é um assunto que, poxa, a gente tem ainda bastante coisa para fazer, para aprender, muita oportunidade. E aí, na parte dos agentes, assim, e aí não é uma crítica, né? Longe de mim criticar AI, né? Quem sou eu para isso? Mas é que às vezes a gente fala que é muito fácil, está muito fácil hoje em dia fazer um agente de AI, nossa, aí fica aquele FOMO, todo mundo desesperado, falando, estou perdendo meu tempo porque não tem uma AI cozinhando para mim todos os dias no jantar. Calma, também não é assim, a gente está aprendendo também, essa jornada para construir esse agente também não está tão óbvia, tão mainstream, assim, então tem ali ainda suas complexidades, principalmente pensando na UX dessa construção. E não esquecer, assim, dessa parte, né, de segurança. Por exemplo, tem alguns gatilhos que você consegue ter para gerar confiança. Então, um dos gatilhos, por exemplo, que empresas pequenas como a nossa a gente faz é ISO. Então, minimamente, para você tirar o ISO, você tem toda uma governança, uma diligência, para então você tirar a certificação. Por mais que você seja uma empresa pequena, principalmente sendo uma empresa pequena que não tem uma marca, como, por exemplo, a Visa, esses gatilhos de segurança são super relevantes. E também não é trivial.
Então, assim, também se preocupar um pouco com isso como prestador de serviço e como você contratando um prestador de serviço dentro desse ambiente de AI, acho que é super relevante também comentar. Super. Acho que meus 5 centavos é uma visão de evolução de AI como infraestrutura de decisão interna. Então a gente, no primeiro momento, consegue ver motor de crédito, aceitação de cartão, antifraude, tudo isso com aplicações reais, escaladas, funcionando. E isso a gente não vê, porque está dentro das organizações, então a gente, como usuário, não enxerga, mas elas estão ali, aumentando o número de chargeback, reduzindo o número de chargeback, aumentando a aceitação e a gente tendo pagamentos cada vez mais ágeis. Mas, por outro lado, tem uma preparação muito grande das grandes organizações de governança de AI, garantir observabilidade, estrutura de dados, para que a gente possa falar de trabalhar uma estrutura agêntica que vai colocar algum risco reputacional se ela não for bem feita. Então, a gente está vendo ainda agentes muito como experimentos, como testes para clientes. A gente vê interface conversacional para atendimento de primeiro nível, talvez. Então, tem exemplos super legais aí de todos os bancos. A gente tem no Itaú, no PicPay, a gente tem vários bancos aqui com bons primeiros atendimentos, com modelos de chats via WhatsApp. Então, isso tudo bem, mas com um nível de risco muito controlado, assim, nesse primeiro momento, para todos eles como aplicação. Eu queria muito ver ainda, a gente vai falar um pouquinho disso, de eu poder fazer minhas compras de passagem aérea, de viagem, de bens duráveis, tudo isso de maneira mais organizada, mas putz, tendo alguém que me apoia a tomar decisão, o que eu quero ver é a gente conseguindo orquestrar a decisão mesmo dos usuários. Eu acho que a gente vai evoluir para isso, mas calma lá, né? Ainda a gente estava falando, tem bancos aí que a gente está trabalhando que ele me conhece há 10 anos, ele não me fala se meu boleto vai vencer amanhã ou depois ou não, né? Então, calma, tem bastante coisa para as coisas evoluírem, para as organizações estarem preparadas, mas acho que tem uma clareza já muito maior nesse ano do que tinha no ano passado sobre o que a gente pode testar, o que a gente pode começar a implementar com agentes. Acho que isso eu posso dizer com segurança. E eu comentei com vocês, vou comentar com vocês, existe alguns testes, né, de empresas como a Anthropic fazer uma loja 100% feita com a gente, com um bot de IA, e esses testes não estão dando muito certo por agora, porque precisa de muitos protocolos, precisa acertar muito a questão da segurança. Eles testaram fazer uma vending machine no Washington Post, e a vending machine passou a vender bacalhau, ia dar PlayStation 5 para as pessoas da redação. Gostaria, isso não dão PlayStation 5 na redação da Fast Company, isso eu quero falar. Eu acho um erro. Mas o que eu quero saber com você, por exemplo, Vivi, quais são os erros das empresas na hora delas colocarem a IA rodando no sistema deles? Assim, putz, que não está dando certo nesse sentido, assim? Não, Que pergunta perfeito. boa, né? Coitada. Ótimo. Colocando, Adorei, adorei. colocando ela na fogueira. Não precisa falar o nome de ninguém, tá? Ah, não, claro. O primeiro ponto que a gente tem visto muito é o desenvolvimento de soluções de IA desconectadas com o negócio. Né? Então, a importância de trazer a IA com propósito. Né? Então, quando a gente conecta a solução que a gente está desenvolvendo, não pelo hype da IA, né, que agora tá esse calor todo, né, em relação à adoção da IA, mas porque a IA ela vai de fato resolver uma dor do meu cliente, ela vai de fato me ajudar a acelerar um desafio do negócio que eu tenho. Eu tenho um resultado, eu fico muito mais perto de um resultado positivo no momento da implementação da CIA. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E tem um segundo ponto importante, linkado a esse tema da IA com propósito, que é a questão da adoção. Né? Então, se eu desenvolvo uma solução que ela não está conectada em nenhuma dor do meu cliente ou com uma dor do meu negócio, a adoção é baixa. Né? Então, eu tenho uma adoção baixa dessa solução e eu não vejo resultado financeiro na ponta quando implemento. Tem um segundo ponto muito importante também, que é a governança. Né? Então, a gente só consegue trazer escala para a solução de IA, a gente só consegue fazer com que ela deixe de ser um experimento se a gente tem uma estrutura de governança muito robusta. Né? Por quê? Porque a gente garante que essa solução ela está entrando em ambiente de produção em um ambiente regulado ao mesmo tempo.
né? Então, seguindo uma diretriz ali estratégica e uma diretriz ética, né, de uma política de segurança muito robusta, e eu garanto o monitoramento da qualidade dessa solução. Então, quando eu desenvolvo e coloco no ar uma solução de IA, ela é diferente de uma solução tradicional, né, que a gente desenvolve e simplesmente coloca no ar. Porque o ciclo de vida dessa solução agêntica, uma solução de IA, ela é muito mais curta. Então, a necessidade de monitoramento da qualidade, ela é muito mais aumentada quando a gente fala de colocar uma solução de IA no ar. Tá? E o último ponto importante é a capacitação do time, né? Então, você ter time muito bem capacitado dentro da sua estrutura, dentro da sua empresa, e uma camada de liderança, que é a principal, muito bem treinada e capacitada, é fundamental para o sucesso da adoção da IA e o sucesso ali de soluções de IA com resultado. Tá? A questão da liderança, ela é muito linkada porque os líderes, eles precisam saber pedir, né? Agora, a forma de pedir, a forma de você demandar, a forma de você cobrar o seu time muda completamente na era da IA. Tá? Então, habilitar esse conhecimento, tanto na camada de liderança quanto na camada tática da tua empresa, é importantíssimo. Tá? Ingrid, agora eu pergunto para você, trabalha com o Open Finance, né? Uma das coisas que a sua startup faz, você trabalhou durante um tempo com isso, pensando nessa quantidade de dados das pessoas mesmo, como a gente vai garantir que um bot não gaste demais? Que se o bot for seguir o meu comportamento, eu tô ferrada, tá bom? Se ele Então, como é que a gente Olha, consegue garantir essa segurança eu acho pra... que é mais provável o bot gastar de menos do que gastar demais. Porque ele vai olhar a nossa situação financeira e vai falar: Ô, meu Nossa, querido, hoje não, né? A olha, não gente dá. come em casa. Assim, trabalhar com o Open Finance, no meu, né, dentro do meu contexto, o que a gente faz? A gente é uma plataforma de inteligência de dados, vulgo AI, para dados de Open Finance, e os nossos clientes são clientes B2B que dão crédito, mas não são bancos, né? Então, são indústrias varejistas, indústrias variadas. E aí, hoje, os motores de crédito, de uma maneira geral, eles ainda estão muito ancorados no que a gente faz há bastante tempo, que principalmente ferramentas, né, de Big Data, Bureau, antifraude, por aí vai. E aí, o Open Finance, ele traz uma visão do comportamento positivo das pessoas. Porque, vamos lá, se você deixar de pagar uma conta, seja lá por qual motivo, você esqueceu, aí seu nome já vai ser negativado, isso vai impactar o seu score, mas junto disso, você está pagando um monte de outras contas em dia, e esse comportamento positivo que deveria pesar mais na análise, hoje não está sendo considerado. Então, quando a gente fala do Open Finance, é para você trazer, de fato, o comportamento de consumo das pessoas e que isso seja benéfico para elas, que isso gere mais oportunidade para elas. E aí, na linha de como é que a gente faz para AI não sair gastando, né? Que não é meu business no sentido de integrar essa parte, mas eu acho que hoje eu posso garantir assim que 98% das pessoas não tem uma visibilidade 360 da sua própria vida financeira. Quem aqui sabe quantas plataformas de streaming assina? Pouquíssimas, né? Então, como que você vai conseguir, de fato, controlar e gerir a sua vida financeira se a fricção para você ter a visibilidade 360 é tão difícil? E quando a gente fala de comportamento de consumo, hoje a maior parte das pesquisas que a gente vê falando, não, tantos por cento das pessoas gastam em lazer, tal, elas são feitas através de entrevistas. E se hoje vocês chegarem para mim e falar quanto que você gasta de lazer por mês, ali na vírgula, é muito difícil, porque, de novo, a gente tem um monte de outras coisas para fazer na nossa vida. Então, acho que, na verdade, o Open Finance, e aliado à AI, que é a maior ferramenta já criada para fazer com que o Open Finance se potencialize, vai ajudar a gente, eu não sei se a gastar menos, mas a gastar com mais consciência. E aí, se isso vai ser positivo ou não, aí já é outra coisa. E dói, gente. Quando você começa a ver a sua vida financeira e ver
o descontrole, e não é culpa nossa, né? Dói, porque você vê que, putz, você poderia mexer isso aqui, ia fazer um impacto gigante e tal. A gente não é ensinado a isso, mas agora com a tecnologia, com a AI, com as ferramentas todas que são os projetos todos, né, que estão sendo construídos e com o próprio Open Finance, já é uma realidade super possível. Bruno, e eu acho que você pode falar para a gente um pouco de, tá, esse pagamento é invisível, esse sistema é invisível, como é que a gente faz para equilibrar a conveniência com a autonomia da pessoa, com a autonomia, não só da pessoa, a autonomia do negócio que está usando esse sistema, assim, ou que vai usar no futuro. Super. Acho que vale nesse caminho de orquestração, assim, estamos falando de apoiar pessoas a gerirem melhor suas finanças. Acho que vale todo mundo dar uma olhadinha. A Perplexity lançou o Personal Finance nos Estados Unidos, conectado com o Plaid, infraestrutura de bancária. Então, hoje, na teoria, você pode dar acesso para bancos, contas de investimento, tudo, e ela te apoiar até a execução da transação, tá? Do investimento, do seu gasto, tudo, e você perguntando como está seu gasto e resolvendo um pouco dessas dores, isso ainda só nos Estados Unidos. Então, já caiu um pouquinho das ações, inclusive, das empresas de controle financeiro nos Estados Unidos, tal, então está tendo um movimento por lá, mas isso é super recente. Então, esse é um pouco do que eu espero, e eu gostaria muito, que eu falo, acho que estou participando da terceira edição, quarta edição aqui, e eu falo muito do que eu espero lá para frente. Acho que eu estou vendo, a gente está vendo as capacidades em tecnologia habilitarem uma mudança do serviço prestado financeiro para as pessoas. Então está ficando mais possível, mais viável. Eu espero poder, quando alguém souber quanto eu gasto em cada uma das plataformas, tem alguém poder falar para mim, cara, você gastou um pouco mais esse mês, você vai entrar no limite especial. Você quer tirar do seu Open Finance, do seu investimento aqui, ou você quer pegar uma linha de crédito mais barata? Quero que alguém possa me ajudar, mas acima de tudo eu quero confiar nessa recomendação. E eu acho que esse é um caminho que eu gostaria de ver. Mas ainda acho que vai variar muito de pessoa para pessoa o nível de visibilidade que o serviço vai ter que entregar. Então, para mim, talvez, putz, eu vou fazer uma vez, duas vezes, na terceira vez eu falar, amigão, decide aí por mim, cara, tá tudo bem. Bora, então decide aí onde você vai tirar do investimento, você vai pegar uma linha de crédito, só me avisa o que está acontecendo, hein? Só para eu saber. Provavelmente vão ter outras pessoas que são mais centradas ali na vírgula, na segurança, né? Tem pessoas que têm um perfil comportamental de ter mais clareza, pisar mais em ovos. Ela vai querer, cara, eu quero visibilidade de tudo. A minha interface não é mais um botão aqui do app, mas ela continua, eu quero ainda continuar tendo que dar alguns confirmars ali ao longo do processo. Talvez eu menos. Então, o que a gente vai aprender ao longo do tempo, na minha percepção, dessa autonomia do usuário, quanto que quem são os perfis comportamentais que vão topar um pouco mais de uma gestão automatizada e quem são os outros que vão querer, legal, me traz mais recomendações, me envolve no processo, e isso a gente vai aprender um pouquinho como fazer. E nesse sentido, assim, meu único ponto, assim, vendo e que eu estou bastante curioso, acho que talvez vocês também, é um pouco dessa, quem vai fazer essa orquestração para apoiar a decisão do usuário aqui no Brasil, sabe? Vai vir de uma Big Tech, vai vir de um banco, vai vir de uma fintech, quem que vai conseguir fazer isso de uma maneira mais legal? E nesse sentido, o que o banco vira se vier alguém de fora, né? Tipo, seu app do banco vira back-end de alguma IA que vai estar trabalhando por você? Quero ver. Peraí, agora, eu tenho uma resposta, mas assim, são as vozes da minha cabeça, né? Eu acho que serviços financeiros, eles vão virar como se fosse um Lego mesmo. Então, o Open Finance, a gente discutia muito isso lá no Conselho do Open Finance, né? De dar a liberdade para as pessoas, para elas escolherem os produtos e serviços financeiros dela em várias instituições e enxergar isso numa plataforma só, a que ela quiser. Que pode ser uma rede social, pode ser uma plataforma paga, que tem a usabilidade dela, porque no final do dia, ninguém é bom o tempo todo para todo mundo. A conta de um banco pode ser boa para mim, não ser boa para você, então eu quero só a conta daquele banco, mas o crédito, o melhor é no outro banco. E você ter, que a gente fala que é a curadoria dos seus produtos e serviços financeiros, a AI, cara, é a maior ferramenta para isso, aliado ao Open Finance, para dar essa liberdade, de fato, para você fazer a sua curadoria de produtos e serviços financeiros. Então, eu acho que vai ser descentralizado. Curioso. Gente, a gente está chegando no final, mas eu só queria que a Vivi ainda fizesse um último, que todo mundo falou um final de visão de futuro, só uma visão de futuro sua, pensando em AI, pensando no mercado financeiro. Perfeito. Sistema financeiro do Perfeito. mercado.
Desculpa. Desculpa. Né, até muito pelo movimento que vem acontecendo, né, na Visa e dos produtos, dos serviços que a gente vem lançando, né, acho que a questão da compra agêntica, a questão da IA, ela tomando muito mais decisão numa jornada de consumo, numa jornada de contratação de serviço. E agora, com o destrave da primeira compra agêntica que aconteceu agora em março, eu vejo esse futuro muito próximo, né? Então, acho que ele deixa de ser um futuro super distante e ele passa a ser um futuro muito mais próximo, algo muito mais tangível aqui para a nossa realidade, né? E aí, aqui muito linkado com o Open Finance, é isso, acho que quanto mais integrado, né? E a tendência é que os canais estejam, os serviços estejam cada vez mais integrados, né? O usuário ele tem que mudar menos de ambiente, né? E isso tira uma fricção gigantesca nas jornadas existentes. E essa integração é o futuro, é a tendência, né? O cliente ele se resolver em um único canal, em um único ambiente e numa única jornada. Gente, muito obrigada, gente. É isso aí. Valeu, Espero pessoal. que tenhamos robôs fazendo as coisas pra gente. Em breve. Valeu, galera. Obrigada.